Beleza. Tá gravando aqui, né? Quem é mais experiente nisso aí, tá gravando, né? Tá Fech- gravando. Tá gravando, apareceu a notificação já. Fechado, então. Bom, vamos lá, galera. Como prometido aqui para vocês, né? Queria abordar um tema um pouco, é um tema tanto técnico quanto mental, né? Mentalidade também. Eu acredito que envolve muito esses dois sentidos, um sentido mais técnico das contas que a gente vai ter que fazer aqui, e a gente vai organizar tudo por matrícula, né? Mas também é algo que vai exigir que vocês tenham setado aí uma mentalidade um pouco diferente, né? Uma mentalidade do que a gente às vezes não está habituado aí a pensar, a gente acaba se acomodando com muito pouco, né? Mas exatamente, eu vou abrir tudo, toda a caixa de ferramenta, toda a caixa da Pandora, né, Patrick? Vou abrir como é que eu faço, como é que eu divido. Eu queria abordar com vocês métricas financeiras aqui. Eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de meta também. Muitas das vezes a gente tem metas direcionadas às nossas estrelas, né? Poxa, bater estrela, você tem uma meta às vezes de referido que você tem que pegar no dia, você tem uma meta também de entrevistas que você tem que fazer, meta de matrícula que você tem que fazer também ali no dia. Mas a gente não tem uma meta financeira. Muita gente, inclusive, não tem meta financeira. Levanta a mãozinha aí que não tem meta financeira setada. Não, não precisa ser a mãozinha do Zoom, não. Pode ser a normal mesmo que eu tô vendo vocês aqui. Eu não tinha meta financeira setada assim, no qual eu me movia por ela, né? E fazia uma divisão ali por matrícula do que eu tinha que fazer, do que eu não tinha que fazer, e ficou muito mais claro para mim, quando eu comecei a desenhar ela de forma mais clara, e tudo começou, galera. Eu não sei se vocês lembram, que é mais antigo aqui, a minha viradinha de chave para essa questão de olhar para a grana, né, de olhar ali para o que eu estava querendo construir, foi numa aula, inclusive, que eu tomei um aperto do Flávio. Acho que o pessoal que é mais antigo deve lembrar, que ficou muito marcado, inclusive, né? O Flávio foi perguntando: e aí, Lucas, qual que é seu sonho? Qual que é seu sonho? E eu fui falando: meu Deus, qual que é meu sonho? Eu não sei também qual que é meu sonho, né? É ajudar meus pais, é ajudar minha família, é ajudar fulano, meu treino, só falando coisas assim abstratas, né? Não que não seja um sonho válido, você querer ajudar a sua família, seus pais, seus parentes, é super válido, com certeza, mas fica muito abstrato, né? Quando você tem uma coisa muito abstrata, eu estava até falando com o Guilherme, eu dei essa reunião para ele, para antecipar, para ver se faria sentido a gente trazer para todo mundo aqui. E é como se você tivesse, ele tá treinando para minha maratona, né? O Guilherme Black também. É como se você estivesse correndo sem direção, sem saber para onde você vai. Você só tá correndo, você tá fazendo esforço, você tá correndo, mas você não sabe aonde você está querendo chegar. E quando você está fazendo desse jeito, fica muito ruim, porque você acha que às vezes é muito difícil de você alcançar um determinado patamar, e quando você coloca na ponta do lápis, você vê, pô, é isso aqui que eu preciso fazer? É isso? Eu já fiz isso, inclusive. Se eu fizer isso mais umas 3 semanas seguidas, eu consigo ter esse resultado. Então, é essa clareza. Às vezes falta clareza para nós. Todo mundo que está aqui já sabe matricular, todo mundo que está aqui já está num nível no qual já internalizou a matrícula, né? Mesmo quem é Gold, tá, galera? O Gold ele é uma fase para você internalizar mais ainda a fase da técnica, né? Mas, poxa, você já tem uma maturidade que um Blue e que um White não tem. Então faz total sentido também para os Golds essas contas aqui que a gente vai fazer, tá bom? Mas voltando, né? Para mim começou muito forte lá nessa aula do Flávio, que ele começou a me apertar de todo lado. E assim, no bom sentido, né? Eu só fui ficando constrangido porque eu não tinha resposta, né? Eu não sabia o que responder mais para ele, porque eu não tinha um sonho, na verdade, eu não tinha um objetivo claro, assim, que eu ia falar para ele, falar, pô, eu quero isso, Flávio. Eu não tinha. E foi naquele dia que eu descobri que eu não tinha. E aí eu sentei, depois quando finalizou aquela aula, quando fechou a reunião no Zoom, eu sentei e fiquei pensando, sabe? Pensando comigo mesmo, assim, olhando pro teto, caramba, cara, eu não tenho um objetivo aqui, né? Eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero crescer, mas eu não sei o que realmente eu quero, assim, uma coisa clara, assim, não sei. E daí foi que eu comecei a montar, né? Eu colei muito no Jonathan, o Jonathan me ajudou muito naquela época, porque eu queria começar a falar de grana mesmo, né? E queria começar a pensar numa meta financeira. E foi daí que eu decidi que eu queria ganhar R$ 10.000 por mês.
E desde então, desde aquela época lá, eu demorei uns 2 meses, acredito, que para bater aquela meta dos 10 mil, não é do dia para a noite, né? É uma construção que a gente vai fazendo. Mas desde aquela época, depois que eu bati, eu nunca mais deixei de ganhar menos do que 10 mil reais por mês. E isso foi em 2023 ou 2024. Já tem uns 2 anos já tem mais de 2 anos, eu acho, isso daí. E desde então, eu só vim subindo as minhas notas, subindo, subindo, subindo. Então é uma coisa que eu consegui manter uma constância, né, em fazer isso daí. Eu consegui construir isso daí de forma sólida. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou precisar de alguém aí. Vou chamar você, Joãozinho. Você é um cara que eu acho que pode me ajudar aqui para a gente fazer umas simulações aqui do que a gente pode fazer. Primeiramente é o seguinte, galera. Quando a gente tem uma meta financeira, você tem que ter um número, tá? O primeiro ponto é esse. Quanto que você quer ganhar? Eu queria 10. Eu queria ganhar 10 mil reais. Para eu ganhar 10 mil reais, eu fui baseado na minha métrica de matrícula, né? Quanto um número médio de matrícula que você faz aí por venda que você faz. No meu caso era o strike, né? Então dava ali o strike, era 307 mais 62, dá uma média de 350 reais, vai. Acho que é uma boa média, uma boa métrica para quem liga para o exterior e faz bastante lá e faz bastante strike, tá? Eu acho que é uma boa métrica você colocar entre 300 e 350. Às vezes você faz uma vista e vem uma cheia, às vezes você acaba fazendo uma recorrente sem live e acaba que é um pouco menos. Então vamos trabalhar nessa média aí de 300. Vamos colocar 300. Ao invés de colocar 350, vamos ser bem conservador aqui, para você colocar 300 reais aí de média de matrícula. Então, baseado nessa premissa de que a cada 300 reais por matrícula que eu fazia, era esse dinheiro que eu estava embolsando na minha conta, então eu fiz a seguinte conta. No meu caso, bom, eu tenho que fazer então 10 clientes aqui por nota para que eu consiga atingir essa meta, porque eu já tinha algumas recorrências, né? Somando as recorrências do que eu tinha naquela aba de agendamento. Eu não contei com todas, porque a gente sabe que a inadimplência, principalmente que para quem liga em exterior, ela é muito alta, então não dá para você contar com 100%. Eu contei ali com 50% do que tinha ali naquela aba ali, 50, 40%, e fiz as minhas contas, e no final das minhas contas que eu fiz, foi 10 mil reais ali, eu tinha que fazer 10 clientes em uma quinzena, 10 clientes na outra quinzena. Se eu faço isso até hoje, como franqueado, aumenta, né? Hoje, se eu fizer 10 clientes em uma quinzena, 10 clientes na outra quinzena, já dá uma média de 25 mil reais. Olha a diferença que dá, né? Porque a gente tem carteira de live e tudo mais. Mas um Black hoje, se ele fizer mais ou menos essa conta, ele vai estar tirando seus 10 mil. Mas não vale só você se basear por esses números. Tem muita gente que está aqui na sala, por exemplo, que liga para o Brasil, que liga mais Brasil. Era o caso do Guilherme também. Ele não faz muita venda no exterior. Se você é uma pessoa que vende para o Brasil e ainda não está acostumado a fazer uma quantidade muito grande de live, por exemplo, você tem que se basear aí nessa métrica também, uns 300 reais. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão ter que pedir ajuda e anotar, tá? Quanto mais diluído ficar para vocês, melhor. Então, o número grande, vocês têm que ter esse número grande. Você, João, em média, quantas matrículas por semana você tem feito? Joãozinho, Ó, Lucão, bom dia, tá me ouvindo? tô te ouvindo, mano. Ok. Bom, na média da temporada passada, Lucas, foi em torno de 4 a 6 vendas, mais ou menos. Se eu não me engano, uns 3 a 4 clientes, nesse sentido. 3 a 4 clientes por semana você tem feito, né? Positivo. E qual que foi a maior nota que você já tirou na WSP? Na quinzena? Hum, Foi na época do meu top 3 no Blue. Faz bastante tempo, hein? Mas acho que foi uns 3 mil, Lucão. Uns 3 mil na quinzena, né? É isso. Fechou. 3 mil na quinzena. Você não vai lembrar isso daqui, mas em média, quantos clientes você fez naquela época? Você lembra? Não faço ideia, Você ligava Lucas. exterior, você ligava Brasil? Brasil e exterior. Ligava os dois. Então, Exato. eu tô pegando isso daqui de exemplo, pessoal. Eu sei que o João não vai lembrar, porque eu também não lembrava. Mas, olha como fica desconexo. Ele não sabe a última vez, ele não sabe o valor exato da maior nota que ele teve.
Não, eu não tô falando isso aqui pra te escrachar, não, tá, Joãozinho? Não leva a mal, não. Eu só tô te usando de exemplo, tá? Mas ele não sabe, ele não tem essa clareza do quanto que ele ganhou, quantas matrículas ele precisou fazer para atingir esse número aqui, e já faz, ó, muito tempo. Por que que faz muito tempo? Porque não tá claro na mente dele o que que ele precisa fazer para atingir um determinado resultado. Então, a conta que vocês precisam fazer é a seguinte: bom, baseado nessa premissa de que vamos colocar uma média conservadora de R$ 300 por matrícula, né? Quantas matrículas eu preciso fazer para eu estar ganhando, para eu estar tirando aqui R$ 5.000 no mês? Quantas? Eu preciso fazer quantas? Eu fiz essa conta com o Guilherme. O Guilherme tá por aqui ou não? Tá com a gente aqui? Acho que não, né? Eu acho que ele não tá, não. Mas enfim, eu fiz essa conta com ele e ele chegou numa conclusão. Olha, ele achava, por exemplo, que ele tinha que fazer muita coisa para chegar no resultado de R$ 4.000, que é o que ele está querendo fazer para ele começar R$ 4.000 aí por mês. Ele está querendo começar com 4.000 por mês. Uma métrica bem conservadora. Ele achava que ele tinha que fazer muita coisa para chegar. E depois que a gente fez essas contas, né, que eu pedi para ele fazer as contas de forma mais detalhada, e vocês vão ter que olhar para esses números, tá, galera? Depois, quando a gente sair da reunião, vocês vão anotar e pegar e diluir tudo isso, quantas matrículas você precisa fazer para chegar num número X específico do que você está querendo fazer. Ah, coisinha besta. Galera, não é besta, né? Ó, parece uma coisa tão óbvia de falar, mas o João, por exemplo, ele não sabe com clareza quantas matrículas ele precisa fazer para chegar num resultado específico, né? E muita gente às vezes acha que, pô, eu sei aqui quantas mais ou menos matrícula eu tenho que fazer, mas não pode ser mais ou menos, você tem que ter os números certo, exato, na sua frente, inclusive, para você olhar para esse número todo dia. Então, voltando para o caso do Guilherme, ele chegou à conclusão que ele fazendo uma média de entre 3 e 4 clientes por quinzena, ele consegue ganhar R$ 4.000 por mês. Então, 3 clientes numa quinzena, 4 clientes na outra quinzena, vai dar mais ou menos a média de 4.000 por mês. É uns R$ 2.000 por nota que você faça, né? Lembrando que a quinzena são 15 dias, né, pessoal? São 15 dias. Você imagina, você já imaginou você fazer? De 15 dias você precisa fazer só 3. 3 clientes você precisa fazer. E na outra quinzena, mais 4 clientes. Você fechando isso daí na quinzena, você consegue estar atingindo já um resultado desse. Então, muitas vezes falta essa clareza para nós de achar que é muita coisa que a gente precisa fazer, né? O Braga até colocou, as 2 vezes que eu peguei troféu foi por essa visão que você me passou. E muitas vezes é porque, assim, eu sou um cara muito ansioso, né? Vocês já me conhecem. Então, para mim, se eu coloco a estrela principalmente no Black, né? Quando você olha lá, pô, 50 pontos. Aí dá ponto dobrado, aí fica 25. 25 pontos é desafiador ainda para fazer no braço, né? Aquele negócio te assusta às vezes. E eu falei na aula passada, por exemplo, que quando eu peguei top 1 agora, semana passada, que eu tava lá no top 1 por consequência, né, de eu cumprir uma métrica financeira do que eu tenho aqui comigo mesmo, né? O Patrick sabe muito bem o quão chato eu sou com essa meta financeira minha. Eu sou chato, galera. E quando eu falo chato, é que assim, para mim é inegociável eu não bater essa meta financeira que eu tenho dos 10 clientes comigo. Inegociável. Eu fico chato, eu fico com as pessoas que estão no meu redor, eu começo a ficar insuportável quando eu tô longe dessa meta financeira. E aí, o que que eu faço? Eu me tranco no quarto e, cara, exemplo, vou dar de exemplo eu mesmo, tá? A gente teve semana de resort agora, né? Começou a quinzena no dia primeiro, a gente tava lá no resort, era uma sexta-feira, fomos voltar do resort, era dia 4, né? Do dia 4, aquela semana foi uma semana meio morna para todo mundo. Eu tirei uma semana ali que eu praticamente não trabalhei. E o que que aconteceu? Eu fechei com 4 clientes só na quinzena passada. Isso, poxa, nem lembro a última vez que isso daí aconteceu, mas foi por escolha minha. Eu escolhi não trabalhar, escolhi dar uma descansada. Mas mesmo assim, eu ainda fiquei falando pro Patrick toda hora. Pô, Patrick, eu não tolero isso aqui, cara. 4 clientes, só 4 clientes não dá. O que que eu fiz? Comecei muito forte nessa quinzena aqui agora. Eu já tô com 9 clientes essa quinzena. E hoje a gente tá no dia 25. Ainda tem essa semana inteira, tem até domingo, né? Pra fazer, pra eu bater a minha super meta aqui, por exemplo. Que eu tenho uma super meta de
10 é o piso, né? E eu coloco a Supermeta entre 12 e 15 clientes. Quando eu estou muito bem encaminhado, eu coloco essa Supermeta também, justamente para eu não me acomodar, né? Porque a gente não pode utilizar isso daí como uma escora, né? Para ficar se acomodando. Então, é uma coisa que eu trato com muito. É uma coisa sagrada. É uma coisa sagrada para mim. A minha individual é uma coisa sagrada, tanto que eu abri para vocês lá na reunião passada, que eu falei com o Diego, né? Pô, Diego, eu tô com medo, cara, de ser líder de exército, porque eu não sei se eu vou conseguir manter a minha individual. Naquela época eu já tinha essa métrica das 10. Naquela época eu era challenger, né? Mas eu já tinha essa métrica de fazer 10 clientes por quinzena. Por que cliente? Porque cliente é mais fácil, tá, pessoal? Você vai falar vendas, aí tem a live e vira duas vendas. Ah, eu preciso de X vendas, confunde muito a cabeça. Então, coloca por meta por cliente. Média ali de R$ 300 por cliente, façam as suas contas. Quanto que você está querendo ganhar e quanto que você precisa fazer, divide isso por quinzena também e divide por semana. No meu caso, ó, eu tenho lá a meta final, né? A minha meta final são 20 clientes no mês. 10 clientes numa quinzena, 10 clientes na outra quinzena. Quando você enxerga 20 clientes no mês inteiro, você já começa o mês assim com uma coisa muito longe. Tá longe, pô, tá no começo do mês ainda, mas você enxerga muito longe. Então você tem que ir diluindo. Pô, de 20 eu já diluo para 10 por quinzena. De 10 por quinzena, eu já diluo para 5 por semana. São 2 semanas, cinco clientes, acabou, faço as minhas 10. Diluo por dia. Só é um cliente por dia que eu tenho que fazer. Posso folgar sábado e domingo ainda se eu quiser. Ah, e se eu não tiver batido a minha meta? No sábado e domingo eu vou trabalhar. Na semana passada, por exemplo, eu comecei bem. Na quarta-feira eu tinha feito um cliente, semana retrasada, na verdade, né? E na quinta eu zerei. Na sexta-feira fiz mais um cliente, mas ainda estava longe do que eu queria. No sábado eu trabalhei e fiz 3 clientes no dia. E aí, o que que eu fiz? No domingo, beleza, domingo já encaminhei bem, vou dar uma descansada. É isso que também, vocês também podem utilizar isso de forma mais estratégica, galera. Ficar, não é uma coisa terrível, né? Descansar aqui dentro. A gente pode descansar aqui também, a gente pode tirar um dia off também, mas a gente tem que merecer tirar esse dia off, né? O Jonathan, ele ficava no meu pé o dia, a semana toda comigo nisso daí, né? Eu fazia 3, 4 clientes, falava para ele, Jonathan, eu vou descansar esse final de semana, cara, já tô bem encaminhado. Que descansar, meu irmão? Vai descansar não, você vai ficar aqui junto comigo aqui na salinha, você vai ficar junto aqui comigo. E isso me tirava da minha zona de conforto. Foi aí que eu comecei, inclusive, até ultrapassar os 10 clientes ali por nota. Então, assim, o que que é importante também para vocês? Essas métricas, elas são muito importantes vocês terem ela. Então, ó, anota um número final, dilui por quinzena, depois de diluir por quinzena, dilui por semana, depois de diluir por semana, dilui por dia. Então vai ficar uma coisa, você tem do grandão até o menorzinho. E galera, convenhamos aqui, né? Nessa sala aqui, tem alguém hoje que está ganhando uns R$ 10.000 já? 10 mil por mês? Alguém? Você tá ganhando, né, Braga? Você só não quer falar, né? O Braga tá ganhando os 10 mil, você tá escondidinho ali, não quer falar, né? Pode ser sincero, galera. A gente precisa ser aberto aqui um com o outro. Eu preciso saber quanto que vocês estão ganhando em média aí. Coloca no chat aqui, assim, não por quinzena, por mês. Coloca no chat pra gente montar uma coisa que seja palpável, porque não adianta nada, por exemplo, também. Pô, eu tô ganhando 3 mil por mês. Eu vou colocar aqui a minha meta financeira para 10. Pô, não vai dar certo você fazer isso de primeira. Você tem que ir por pouco, né? Pô, eu tô ganhando 3, no caso do Guilherme, né? O máximo que ele ganhou foi 3 mil no mês. Então, o que que a gente colocou? Uma coisa mais conservadora. A gente colocou 4 mil para ele ganhar por mês. Quer dizer que ele vai ficar só nesses 4? Não, quando ele bater esses 4, vamos montar outro, acrescentar alguns clientes aí para ir para 5, depois para 6, depois para 7, depois para 8. Então é isso que a gente tem que fazer. Vocês têm que ter essa consciência de que não adianta querer ir de 2 para 10 de uma vez. Porque senão o que, que vai acontecer? Só vai te frustrar. Pô, não consegui bater essa métrica, não consegui, não deu certo, tá muito difícil. Então tem que ir passo a passo. Mas a gente tem que colocar uma meta dentro da realidade. Ó, o Patrick colocou aqui 4 mil a 5 mil. Fabião colocou 3 mil por mês. A Roberta, 3 mil também. Beleza, 3 mil.
Então, para todo mundo que está colocando 3, vamos colocar uma coisa assim. Eu sei que a ambição de vocês é mais, mas vamos trabalhar passo a passo? Coloca os 4.000. Ó, na minha opinião, tá? Um Black hoje não poderia estar ganhando menos do que 5.000 aqui dentro. Não poderia. É assim, uma coisa que sabe aquele textinho que o Diego colocou lá no grupo lá? Faz muito sentido o texto que o Diego colocou, galera. A gente tem uma baita de uma oportunidade. Então, mas vamos ainda colocar, vamos ter cautela, né? E descer um patamar ainda para que a gente consiga construir isso daí. Então, para todo mundo que está ganhando os seus 3.000 por mês, ou que já ganhou os seus 3.000 por mês, coloca essa meta de 4.000 para você ganhar no mês 2.000 por quinzena. 2.000 por quinzena e façam as contas de quantas matrículas vocês precisam fazer para gerar esse valor por quinzena, por semana e por dia também. Não vai ter dia que você não vai conseguir, mas não é todo dia, por exemplo, a métrica do Guilherme, ele não precisa fazer matrícula todos os dias. É umas 3, 4 ali são 3, 4 dias na semana que ele pode ficar até sem matricular, se ele for muito bem ali nos 2 dias, né? Então, pode fazer, pode perguntar, Tayane. Luquinhas, então, assim, lá no meu, quando eu fui concorrer ao troféu, foi quando eu fiz mais dinheiro, né? Acho que isso é normal. Aí deu uma média ali de uns 7.000, mais ou menos. Aí, essa se tornou a minha nova meta. Tipo, eu mirei ali num 6, porque eu já fiz uma vez, então eu acredito que eu consigo fazer de novo. 7.000 no Só mês. isso, das duas notas. Fechou. E daí, eu dividi isso em quinzenas, eu botei 6. Aí eu dividi em quinzenas, aí eu vi que deu 3 vital cheia. Aí é o meu foco. Se eu fizer 3 cheias por semana, 3 vital cheias por semana, eu consigo os mesmos 6.000. Porque no troféu ali é diferente, né? Você sai matriculando de uma forma Sim, mais sim. doida e tudo mais. Então eu botei isso, 3 cheias na semana. Aí você acha o quê? Que eu mantenho essa meta por eu já ter feito antes, ou você acha que eu devo diminuir um pouco mais? Tá bom, seu número 6. O que a gente tem que ajustar é esse vital cheio. Com que frequência você faz um vital cheio? É isso que eu não sei. Tipo, eu Entendeu? só matriculo. A gente Aham. não pode se basear só porque o vital cheio é a maior comissão que a gente tem aqui, né? Então, se a gente se basear pela maior comissão, a gente pode até fazer? Pode. Se a gente estiver habituado a fazer isso daí, você pode se basear. Ah, eu tô fazendo uns 2, 3 por semana, eu tô fazendo uns 4 aí por quinzena. Beleza, show de bola. Mas eu acho que é mais inteligente, Tayane, você colocar baseado no que você mais está fazendo. Qual é a matrícula que eu mais faço hoje? Ah, é um strike anual? É um strike vitalício, recorrente? Pega a média. Ah, isso daí dá um ticket médio de uns R$ 300. A gente não pode ficar só se baseando pela maior comissão, porque senão fica uma coisa bonitinha, tá? Por exemplo, o franqueado tem uma comissão do franqueado que é R$ 1.700 agora, de 35% na meta do full. Se eu ficar me baseando por esse daí, pô, eu vou fazer 10 dessa daí e vou descansar, né? Na minha cabeça, né? Mas quando que eu fiz uma dessa daí, ó? Eu nem lembro quando que eu fiz uma dessa cheia assim. Faz tempo já. Ainda mais eu que sou cracudo, né? Exterior 100%, é mais recorrente, né? Tem a live ali também. Mas eu não lembro. Então, assim, a gente tem que se basear pela média do que a gente mais faz. Pega a média do que você mais faz, não que você não vá fazer um vital cheio, vai acabar acontecendo aí, né? No meio tempo vai acabar acontecendo, mas pega o que você já vem fazendo para ficar uma coisa mais palpável no seu cérebro, porque senão fica Beleza. aquela coisa, né? Pô, fica muito fácil de você atingir essa meta, só que a gente não tá fazendo essa matrícula aí com tanta frequência. Então acho que é mais inteligente você fazer assim, mas os seus números estão muito bons. Galera, ó, 6.000 por mês dá R$ 3.000 por quinzena. Se vocês fizerem a conta de quanto vocês precisam fazer para ganhar 3.000 na quinzena, vocês vão se assustar de tão pouca matrícula que é. Baseado nas métricas que vocês estão fazendo, nem se baseando nesse vitalício cheio aqui, tá? Que ela falou. Baseado na métrica do que você já fez ou do que você faz. Não é nada fora do comum. Eu acho que a gente tinha montado algo parecido com o do Patrick na época e dava uma média ali de 6 a 7 clientes. Eu acho que 6 clientes fazendo strike, né? Era isso, 3 Patrick? a 7, Lucas, isso mesmo.
De Então, 6 a 7 clientes dá para ganhar acima de 3 mil. ó, se você E fizer vai seis. aumentando, né? É Porque vai porque vai aumentando a aumentando a recorrência. recorrência, exatamente. Então vamos colocar seis clientes aí. Para quem é mais cracudo, né, e está acostumado a fazer strike, mas o strike é o ticket médio de R$ 350, tá? Então, independente de ser cracudo ou não, dá para levar em consideração isso daí. Você já imaginou com seis clientes em 15 dias? Você tem 15 dias para fazer seis. Você vai tirar 3 mil numa nota e 3 mil na outra. Vai ganhar R$ 6.000 no mês. E pelo que eu vi aqui, ó, não tem ninguém que está hoje, a grande maioria não está tirando mais do que 5. Então, por que que muita gente não está tirando mais do que 5? Porque vocês não são capazes? Não, porque vocês não têm clareza do que vocês precisam fazer para ganhar 5 mil, para ganhar 6 mil, para ganhar 10 mil. Não tem clareza. A gente, às vezes, inclusive, foi muito bom esse exemplo da Tayane, a gente vende a WSP assim pro pessoal, cara, tem uma matrícula lá que você faz que você ganha R$ 800. Tá, quanto tempo faz que você não faz essa matrícula aí? Já, pô, eu nem lembro a última vez que eu fiz a minha, né? Então, a gente tem que sentar, calçar o sapatinho da humildade e botar os pés no chão. Tá, eu tô fazendo quanto? Em média. Beleza, eu tô fazendo isso, então vou me basear através disso. 300 e 350 eu acho que é o ideal. Tá, pessoal? Eu acho que é o mais ideal para vocês se basearem. E eu colocaria até 300 para ser mais conservador ainda. Porque quando você coloca essa meta e você coloca um pouquinho menos, você vai ver que, por exemplo, o que acontecia comigo? Eu estava batendo os 10, né? Os 10 clientes por quinzena, 10, 10, 10, 10. De tanto fazer 10, eu comecei a fazer 12, 13, 14. Aí tinha nota que eu não conseguia. Poxa, tinha nota que eu fazia 6, fazia 7, mas eu tava ali, ó. 6, 7, 10, aí às vezes fazia 13, às vezes fazia 12, ficava oscilando. Porque a gente vai oscilar. O ser humano vai oscilar, a gente não é máquina, a gente não é robô. Mas, ó, uma coisa é você oscilar entre 7 e 10, 7 e 8, 6 e 7, e você oscilar quando você está ali fazendo 3 clientes por semana, na média, 2. Quando você oscila, você zera. E quando você zera, você não bota dinheiro no seu bolso. Então a gente vai oscilar, mas a gente tem que trabalhar no nível de oscilação maior. Tem que ser mais para cima esse nosso nível de oscilação. E outra coisa também, definiu essas métricas que vocês têm? Define isso, galera. Vocês investem esse tempo. Eu ia falar gasta esse tempo, mas não é um gasto, é um investimento que vocês vão fazer. Depois que sai da reunião, anota, pede ajuda para o chat GPT. O chat GPT hoje em dia você não precisa nem fazer conta. Você bota lá no áudio lá para ele, ó, chat, eu quero ganhar R$ 10.000 por mês. Para ganhar R$ 10.000 por mês, eu vendo um produto que em média tem um ticket médio de R$ 300 por venda que eu faça. Se eu quiser diluir isso a cada 15 dias, como é que vai ficar a conta? Se eu quiser diluir isso a cada uma semana, como é que. Vai falando com ele, dando as informações, e ele vai montar tudinho para você, ó. Em 5 minutos, você falou, ele vai te dar tudo. Tudo que você tem. Se vocês quiserem ajuda depois, quando finalizar a reunião, do que falar e tudo mais, pode me mandar mensagem que a gente tenta. Mas não tem nada muito diferente. Você tem que colocar a meta final, passa o valor médio ali para ele, coloca ali uma oscilação que você vai ter, ele vai te dar tudo prontinho. Ah, beleza, tô com essa métrica pronta. Tá, beleza, você tá com a meta pronta. Montamos o planejamento, né? Do que você tem que fazer, como é que você vai fazer, de quanto você vai diluir. Ficou claro, agora temos clareza, beleza. Qual que é o próximo passo? Colocar em prática, certo? Mas para colocar em prática, muita gente muitas vezes, né, a gente não é confiável quando a gente está em baixa. Então, se você é uma dessas pessoas que ainda está em baixa, aqui, por exemplo, pode ser que você, quando for colocar em prática isso aqui, se você sinta dificuldade, se for só por você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar no seu líder, ou no seu pai, na sua mãe, na sua tia, no seu namorado, sei lá. No meu caso, eu fiz isso com a minha noiva na época, né? E eu fiz um compromisso público com ela e eu ia pedindo para ela me cobrar isso daí. Então, eu passei as minhas metas financeiras para ela, cheguei para ela e vendi a minha meta financeira para ela. Ó, eu preciso fazer isso, tal, isso, e expliquei tudo para ela. Só que agora eu preciso de você. Eu preciso que você me ajude. Porque vai ter semana que você vai querer abrir mão dessa meta. Vai ter dia que você não vai querer, você não vai ter saco para ficar até o final para abrir, para bater essa meta. Vai acontecer, é normal. E quando você tem alguém ali junto com você que está te cobrando, que você está prestando conta,
Principalmente, galera, tem que ser alguém. Opa, travou? Travou? Voltei? Acho que voltei. Tem que ser alguém muito importante. Tem que ser uma pessoa assim, sabe, que você não gosta de falhar com a palavra. Sabe quando você dá a palavra para uma pessoa que você tem muito apreço, que você tem muito carinho? Tem que ser uma pessoa assim. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que você não gosta de falhar com ela. Que você vai estar assumindo esse compromisso com ela e semana após semana você vai estar, ó, minha semana eu fiz isso, eu fiz aquilo. E quando você for ter que falar para ela um resultado, às vezes negativo, que você teve por uma falta de compromisso que você teve com você, por uma falta de esforço, às vezes, você deu aquela cansada, você deu aquela banguelada, vou deixar para a semana que vem. Na mesma hora que você pensar em fazer isso, o seu cérebro já vai falar, pô, eu não vou conseguir falar com a pessoa lá se eu vou ter que dar meu gás aqui. E aí você vai começar a fazer matrícula. Acontecia muito isso comigo. Galera, eu também, vocês me viram lá no ranking, lá naquela temporada lá. Eu fiquei em primeiro lugar, acumulado, peguei o troféu. Mas, galera, eu também passava por esse. Tinha dia que eu acordava sem vontade nenhuma de fazer ligação. Ó, eu tô com o saco cheio, vou ligar pra esse tanto de gente aqui de novo. Tem dia que eu acordava assim, acordava de saco cheio. E daí chegava, só que eu me lembrava do compromisso que eu tinha Luquinhas, feito com botar um ela. cliente por dia. Oi? Botar um cliente por dia é muito baixo ou uma boa? Pode ser que eu fiz aqui mais ou menos, se eu buscar um cliente por dia, fica mais claro para mim. Cara, é bom, mas faz quanto tempo que você não faz um cliente por dia? Porra, bem, uns 3 semanas aí, eu acho. Com consistência. Eu acho que é muito, Wesley. Eu acho que é muito. Você tem que diluir isso daí um pouco mais. Não estou dizendo que você não tem capacidade de fazer um cliente por dia, mas vamos trabalhar com a realidade também. Pô, colocar um cliente por dia. Aí entra na mesma linha do que a Tayane perguntou, de se basear pelo vitalício. Pô, fazer um cliente por dia é muito difícil? Não é. Não é muito difícil. Todo mundo aqui consegue. Mas faz quanto tempo já que você não faz um cliente por dia, todo dia, assim, com consistência? Então você tem que olhar para isso daí também. Eu acho que é melhor você diluir, colocar a meta final e você vai ver quantos clientes por dia vai dar, baseado na meta final que você colocou. Quando você diluir, aí vai te dar o número de clientes que você tem que fazer. Eu acho que é mais inteligente você fazer assim. Você fala considerar meta financeira, no caso, da quinzena? Exatamente. Por exemplo, quanto que você está querendo ganhar por mês? 5K. 5.000. Beleza. De 5.000, quantas matrículas você vai precisar fazer por quinzena para você ganhar isso daí? Eu considerei aqui um cliente por dia, com o ticket de 350 que você falou, considerando que eu fizesse todos os dias um cliente, daria 7 mil. Eu considerei a margem de erro, né? Para baixo, então daria isso aí 5 mil mesmo. 5.000. Não. Porque eu Você não vou falou que fazer um cliente todo dia, a semana toda, né? Se eu fizesse, aí daria 7 mil reais. sim, então a sua meta não é essa daí. A sua meta você tem que diluir pelo que deu de cliente. Então coloca 300. Ao invés de colocar 350, coloca 300. Bom, beleza, 5.000. 5.000 dá 2.500 por nota que você tem que fazer. 2.500 por nota, se você fizer, quantos Uhum. clientes dá para bater esse número de 2.500? Sei lá, vai dar uns 4, 5 clientes? Não vai dar todos os dias, eu acho. Então faz essa conta. Faz essa conta porque vai ficar mais fácil. Ao invés de você se basear em fazer um cliente por dia, se todo mundo aqui tivesse fazendo um cliente por dia, tava todo mundo ganhando seus 7.000 aqui por mês, né? Então, nem eu tô fazendo um cliente por dia. A gente oscila, galera. Esse negócio de ficar colocando um cliente por dia também é uma coisa que é muito abstrata. Muito abstrata. Vai ter semana que você vai conseguir fazer um cliente por dia. Vai ter semana que não. Você tem que ter uma margem de erro para você trabalhar em cima também. Então vamos colocar aqui umas três, vai dar uns, sei lá, uns 4 clientes por semana que você tem que fazer aí. Já vai dar um valor aproximado aí, mais próximo do que você está colocando aí. A Tayane fez aqui, ó, 15 dias, 8 clientes, dá 2.500. Então é isso aí. Se são 8 clientes, você precisa fazer 4 na semana, entendeu? Você tem aí uma margem de erro de 3 dias. Porque você não pode escolher o dia que você vai matricular, porque você não sabe se você vai matricular na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, você não sabe. Mas tem que ser inegociável você fazer esses 4. Cara, eu zerei a semana
Ele chegou na terça, meu, se vira para fazer 4 na terça-feira. Já teve dia que aconteceu isso comigo, pessoal. Eu tava com 5 clientes, eu fiz 5 clientes num dia só, numa terça-feira de fechamento. Eu comecei de manhã e fui até de noite. Eu fiz 5 clientes, faltava exatamente 5. Era o último dia da quinzena, o último dia da semana também, coincidentemente. E de tão chato que eu sou com isso daqui, eu fui até o final e internalizei que eu vou fazer esses 5 clientes. Faz tempo, acho que foi ano passado que eu fiz isso daí. O Patrick lembra quando eu fiz esses cinco clientes no dia. Então, da onde que vem? Da onde que é fruto disso? De ser inegociável também, galera. Essa meta tem que ser inegociável. Não adianta você colocar uma meta que não é inegociável para você, porque senão você vai montar um planejamento, você vai estruturar tudo bonitinho, vai ficar tudo perfeitinho. E na hora de colocar em prática, colocar em ação, você não vai fazer. Se não for inegociável para você, você não vai fazer do mesmo jeito. Ah, você tem clareza, você identificou, tá, beleza. Mas na hora de colocar em prática, se você não tiver essa iniciativa e entender, cara, eu não aceito mais ganhar menos que isso aqui por mês. Eu não aceito mais. Então, esse é o nível de compromisso que você tem que ter com você mesmo, com essa meta financeira sua. Pô, a gente não tem o compromisso com as nossas metas de estrela? Pô, se você fizer, a estrela do Black são 50, se você fizer 49,5, você vai bater a estrela do Black? Não vai, né? Se você é Gold, por exemplo, você precisa de 12, né? Acho que são 12 pontos para bater a estrela do Gold. Se você fizer 11,5, você vai bater a estrela do Gold? Não vai, você vai ficar com muita raiva, inclusive, né? Se você fizer isso daí, ficar faltando meio ponto. Então, é esse nível de raiva que vocês têm que ter quando você não cumprir com a métrica que você está colocando aqui essa meta financeira sua. Tem que ser uma coisa que te gere incômodo, que te gere desconforto. Então tem que ter uma, sabe, o nosso mental tem que estar setado nisso daí também, tem que estar alinhado. Porque se for só mais um devaneio, se for mais uma coisa que você for colocar, é mais uma meta, é mais uma, não vai funcionar, tá bom? Pode perguntar aí, Jamil. Ô, Luquinhas, muito bom. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Muito bom tudo isso. E foi graças também a essa temporada que o Jonathan falou muito sobre quinzena. Foi a primeira vez que isso abriu a minha mente. A gente nunca tinha falado sobre isso, sobre planejamento de nota, de quinzena. Então, isso fez muita diferença pra mim na minha temporada passada, que eu realmente não tinha nenhuma dimensão. E aí, depois de uma reunião que o Jonathan tinha dado, eu fiz lá os meus tracinhos lá. E quando eu matriculava, eu ia chegando perto. Então, foi a primeira vez também que eu construí a minha maior nota. Então, só por pensar diferente, só por ter colocado esse ponto de vista mais, enfim, mais com foco na quinzena. Mas a minha pergunta final é o seguinte: eu tenho sim a minha meta, eu sei que é completamente diferente. A minha realidade, eu começar a buscar primeiro meus 4.000, depois eu começar a buscar os meus 5.000, eu sei que é diferente, mas eu queria muito saber como que é você, sabe? Eu queria muito saber por quê. Porque eu sei que uma pessoa fez, eu sei que é possível. E eu quero ter esse aumento de referência, eu preciso desse aumento de referência, porque se eu ficar só na minha referência, eu também fico muito na mesmice. Então eu queria muito saber, assim, agora sobre você, tipo, qual é o seu número? Eu sei que é completamente diferente, mas por pura curiosidade também, do tipo, Jamile, eu sento e na minha quinzena eu tenho que fazer tantos clientes. Na minha realidade de franqueado mesmo, não tem problema. Mas eu quero saber esse número. Eu tenho curiosidade de saber sobre o Lucas, sabe? Show de bola. Eu preciso fazer 10 no mínimo, é 10 por quinzena. Esse é meu número, até hoje, 10. E a minha meta, inclusive, é 30.000 agora. Que eu fiz 22.500 naquela nota que o Diego passou. E eu já tô com um planejamento setado aqui, que eu preciso começar a fazer 12. Se eu fizer 12, ó, duas matriculazinhas a mais, eu vou chegar em 30.000. Olha, às vezes a gente acha que é muito longe, né? Você sair de 20 para 30. Dois clientezinhos que eu ajustei já vai me gerar isso daí, porque a gente tem carteira de live, a gente tem recorrência, a gente tem os debuts, enfim, é um cenário diferente, mas já que se perguntou, é isso. A minha meta próxima, inclusive, é 30.000 que eu tenho que fazer. Mas, assim, do meu piso, do que eu não aceito menos, é 10. 10 clientes por quinzena. Eu não posso fazer menos do que 10 clientes por quinzena. Por quê? Aí que vem também, você falou um ponto importante, Jamil, de você às vezes ficar só nas suas referências, né? De você às vezes, pô,
tá, eu vou colocar uma meta de 4.000, mas eu não vou começar a ganhar 10, eu não vou começar a ganhar 6, eu não vou começar a ganhar 7. Aí que vem um outro ponto que é o desafio, né? Eu sou um cara, por exemplo, eu não tô aconselhando ninguém a fazer igual, mas para mim funciona. Eu sou um cara que quando eu coloco umas contas altas para eu pagar, eu funciono melhor, entendeu? Então, assim, eu tenho um apartamento para pagar. Por que que vocês acham que eu tirei esses 10 clientes? Não é do acaso que eu tirei 10 clientes. Do nada eu vou pensar aqui em 10 clientes. Não, eu fiz as contas e baseado nos 10 clientes, isso já como quando eu era Challenger, né? Eu vou conseguir pagar um apartamento, eu vou conseguir fazer uma viagem, eu vou conseguir ter uma qualidade de vida legal, eu vou poder ir num restaurante legal que eu gosto também, eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, né? Então eu me baseei nisso. Agora, como franqueado, inclusive foi uma pergunta que eu fiz pro Jonathan, né? Porque o Jonathan já ganha seus 35, 40 mil por mês, né? Cara, e aí? O que que eu preciso fazer para chegar nesse número que você tá? Cara, continua fazendo o que você tá fazendo que você vai chegar lá. Porque a diferença, galera, muita gente, inclusive quando a gente chega no Black, né? É engraçado isso, né? A gente chega no Black e a gente começa a produzir igual Blue, né? A gente volta a ser Blue, né? Porque a gente acha que a gente é Black, a gente acha que a gente é Challenger, e aí agora você tá no outro patamar, você tá rindo, né, Tayane? Você tá no outro patamar agora, né? E aí você pode se dar o luxo de parar. É aquela história que o André fala, né? Que às vezes é até clichê falar isso, mas, galera, não faz sentido a gente chegar num nível maior para produzir menos. Pô, você tem que produzir no mínimo o que você já produzia como Gold, como Blue. Você tem que produzir no mínimo isso. É daí para cima. Então, como que você começa a subir as suas referências? Bom, no meu caso, aí você tem que se entender, no meu caso, pô, ter uma conta alta. Então, por que que é inegociável para mim também não bater a minha meta financeira? Porque o boleto vai chegar no final do mês, meu amigo. E eu não vou poder chegar pro cara e falar assim, ó, pô, cara, desculpa aí, mas eu tomei uma desligada no cartão ali no dia 17 e eu, cara, me dei uma desmotivada com aquilo, e daí eu diminui meu ritmo, e eu não vou conseguir pagar esse boleto para você. O cara vai, foda-se você. Você tem que se virar para fazer, para pagar isso daí. Então, eu gosto de ser muito pragmático também nessa questão, né? Tem o lado mentalidade, tem o lado mais bonito da coisa, né? De você ter um propósito e tudo mais. Eu acho que funciona também você ter um propósito. Mas quando você tem uma coisa mais clara, mais pragmática assim mesmo, no meu caso é um boleto, eu não posso deixar de honrar com os compromissos que eu tenho aqui para pagar. Por quê? Porque a gente é adulto, a gente não é mais criança, galera. Ninguém aqui mais é adolescente, né? De, pô, eu vou fazer o que eu quero na hora que eu quero, eu não tenho conta, eu não tenho nada, não tenho responsabilidade nenhuma. Pô, se for assim, não vai conseguir, não vai sair da inércia. Se você tiver nesse caso que você não tem um compromisso, que você não tem uma responsabilidade, que você não tem alguma coisa que está te movendo para você crescer. Ah, eu não comprei um apartamento, mas pô, eu tô pensando aqui em futuramente fazer uma viagem X, de fazer alguma coisa. Você tem que ter alguma coisa que vai te mover para você sair do ponto A para ir para o ponto B. Porque quando a gente não tem responsabilidade, quando a gente não tem obrigação, você vai produzir para quê? Era igual, eu era esse cara. Quando eu tinha meus 19, 20 anos, quando eu entrei lá atrás, eu morava na casa dos meus pais, não tinha responsabilidade nenhuma, não tinha compromisso nenhum. Eu tinha ali minha namorada, que a gente saía no final de semana, não precisava muito, que a gente nunca foi de ficar gastando. Eu não viajava, não tinha nada. Então, tipo assim, eu enxergava, pá, tá, para que que eu vou querer ganhar 5.000? Para que que eu vou querer ganhar 3? Para que que eu vou querer ganhar 4? Se eu tô ganhando 2.000 por mês, tô fazendo as coisas aqui que eu tô. Tá de boa, tô sobrevivendo aqui, tô tranquilo, não tô passando necessidade nenhuma. O nosso cérebro se acostuma, tanto com o ruim quanto com o bom. Então, se for para se acostumar, que seja alguma coisa boa também, né? Porque se a gente ficar acostumado no ruim, no ruim, no ruim, no ruim, você só vai ficar pagando conta, você só vai ficar pagando boleto. E aí você não vai ter perspectiva nenhuma de crescimento. Então, por isso que é importante você ter uma responsabilidade com alguma coisa que vai te mover do ponto A para o ponto B. No meu caso é o apartamento, que vai ficar pronto agora no ano que vem, a viagem para Dubai também, que não foi uma viagem barata, foi uma viagem cara. Já estou planejando a outra viagem. Estamos querendo ir para o Japão agora, em 2028. É uma viagem cara. Acho que a Mércia está no Japão, né? Sabe me dizer melhor, né, Mércia? Deve ser caro, né? Para ir para ficar no Japão.
Então, assim, galera, são contas altas. São contas altas que eu tenho aqui. Ah, você tem um propósito, você tem. Eu tenho sim um propósito, mas, sendo muito sincero, o que mais me move não é meu propósito, não. É as minhas coisas que eu tenho que honrar, é meus compromissos que eu tenho que honrar, é a responsabilidade que eu tenho que ter comigo mesmo. Então, por isso que cada vez que o apartamento chegou uma hora que ele ficou pequeno, entre aspas. Quando eu fui comprar um apartamento, inclusive, eu roubei para vocês, eu fiquei com medo, não é com medo. Nossa, eu peguei um dinheiro que eu tinha todo guardado, eu tive que dar de entrada e você não sabe se vai dar conta de pagar o valor da parcela mensal e você fica com medo, cara. Cara, será que vai dar certo? E na época eu não ganhava tudo isso, não. Eu ganhava acho que uns 4, 5 mil na época que eu comprei o apartamento por mês. E a minha parcela a minha parcela era maior do que eu ganhava. Hein? Não aconselho vocês a fazer isso, tá? Mas isso daí hoje já é pequeno para mim, o apartamento. Você vê, eu comecei lá atrás com medo se eu ia dar conta de pagar, e hoje, se eu tiver só o apartamento, eu fico acomodado. Se eu for me basear só pelo apartamento, eu fico acomodado. Porque eu já dou conta de pagar de letra o apartamento. Já dou conta de pagar ele. Então eu tenho que ter alguma outra coisa. Eu tenho que ter. Eu me movo por isso. O Patrick, por exemplo, tem 2 filhos. Pô, se ele não fizer as matrículas que ele tem que fazer, como é que quem vai botar comida dentro de casa para bancar as crianças, né? Pô, tem conta para pagar. A gente tem conta para pagar. Muitas vezes, inclusive, ele vem para mim, pô, Luquinhas, eu não sei, cara. Cara, às vezes a gente romantiza muito o negócio, sabe? Esse negócio de muito propósito, de muito. Ah, muitas flores, muitas flores. Você tem que olhar para a responsabilidade que você tem e encarar ela e seguir ali até o fim, porque você tem que cumprir com aquele compromisso que você tem, que você fez ali com alguém ou com alguma coisa que você se propôs a fazer. Então, quando você tem essa clareza, fica mais fácil também, né? Eu estendi bastante na pergunta, Jamil, mas acho que ficou claro, né? Te respondi, né? Patricão, fala aí, Patricão. Ô, Luquinhas, tava vendo aqui o pessoal falar, né? A gente já tinha feito, você tinha feito isso comigo, e o Wesley fez uma pergunta. Nesse caso que ele falou, do jeito que ele falou, se ele fizesse essa matrícula por dia, cara, tu ia ganhar muito mais do que 10 mil reais por mês. No teu caso, eu Sim, fiz um cálculo aqui para você. Eu não sei quanto é que tá a tua recorrência hoje, né? Mas se tu fizer uma média de 6 clientes a 300 reais, seria, vamos botar assim, um live vitalício, tipo, no recorrente, né? Para uma pessoa. Se for um strike, ainda você ganha um pouco mais, né? Vamos botar 300 reais que o Luquinhas fez. Cara, 6 matrículas dá 1.800 na quinzena. São 6 matrículas por quinzena que você tem que fazer, 3 matrículas por semana. Juntando com a tua recorrência, aí tu tem que ver em que média tá a tua recorrência. Ah, Patrick, eu tô recebendo 800 reais de recorrência, ou seja, tu já não vai ganhar esse valor, tu já vai passar um pouco mais de 2.500, entendeu? Se tu sim. quiser ficar um pouco mais tranquilo, aí tu bota 8 matrículas por quinzena. A 300 reais vai dar, vou pegar aqui 8 vezes 3, né? Vai dar 2.400, ou seja, tu já vai passar da tua meta de 2.500, entendeu? Então tem que se basear, assim, a depender de como você tá de matrícula, vale a pena botar 4, mas dependendo de como você tá, apontou também, Patrick. Bota 3 matrículas, por quê? Isso não te gera tanta ansiedade. O que é que eu faço quando eu tô em baixa? Eu faço essa métrica com 15, ó, Luquinho, eu vou fazer 3 matrículas por semana. Porque não fica aquele negócio tipo, pô, tem que fazer matrícula todo dia, você não fica tão ansioso. E no final, se você juntar com a sua recorrência, isso passa mais do que 2.500, entendeu? Se é o teu caso que você quer ganhar 2.500 por quinzena. Porque do jeito que você falou aí, eu tava vendo aqui, não tava fazendo escala, cara, uma matrícula por dia 300 reais, dá muito mais do que isso, entendeu? É 15 Daria clientes 7 matrículas por na, na, semana, na né? quinzena. 15 clientes na quinzena, né? 30 no mês, vamos colocar aí, dá muito mais. É, você vai começar, vai ganhar Exatamente. muita grana. Né? Se a gente for pegar, daria 14 clientes vezes 300, cara. Já dá 4.500, 4.200, tu já ganha muito mais do que isso, juntando com a tua recorrência, entendeu? Então, galera, como o que já tinha feito esse cálculo, a gente já fez, né? E o mais interessante é o seguinte, por exemplo, você quer ganhar, sei lá, 6 mil reais. E daí você vai botar 3 matrículas por semana, né? Juntando com a tua recorrência, tu vai ganhar mais ou menos 3 mil por quinzena e vai dar 6 mil. Só que É tanto por você aí. fazer, isso vai aumentando, né? Isso vai aumentando. E tanto você conseguir bater essa meta, aí que nem o que a gente falou, bota mais uma matrícula por semana, Patrick, para não gerar ansiedade, né? Ou bota mais uma matrícula por quinzena, e vem fazer 6, faz 7, você vai aumentando. E tipo, o que eu tô vendo, Lucas, assim, que, cara, fazer em 6 vezes aumenta muito, velho.
Nossa, Eu vou aumenta trazer muito, né, a esse tema. nota da recorrência, né? E Sim. tipo, beleza, que assim, o Luquinha ele já faz tão fácil pra ele que tipo, ele não tem desafio nenhum. Mas eu comecei a fazer e eu perdi muita matrícula, galera. Mas começou a dar certo também. Porque é igual o exemplo do que hoje em A dia, inadimplência assim, diminui bastante, viu? Quando vocês começam a fazer a exatamente. matrícula em 6 vezes. Porque o que é que dá medo? É a gente sair, pô, vou oferecer em 6 vezes aqui, até explicar pra pessoa, tal, enfim. Mas se você não tentar, você nunca vai conseguir. Então eu perdi algumas matrículas pra começar a ganhar. E valeu a pena, entendeu? Porque tua nota, você vê que ela dá um salto muito grande, velho. Parece besteira, mas é o dobro do valor. Se você pegar a recorrência, é o dobro do valor que você vai ganhar ali, né? Junto com o live. Então, Wesley, faz essa meta, cara. Bota 3 por semana e vai dar 1.800. Fora o que você tem, vai dar mais ou menos uns 2.500 que você quer. E daí, É, assim, né? Tô te dando um exemplo como eu faço quando eu tô em baixa. Inclusive, eu tô em baixa, né? Porque isso Show. não gera tanta ansiedade. Você sabe que você tem capacidade de fazer 3 clientes por semana, que nem eu também tenho. Eu já fiz 3 clientes um dia, cara. Né? Só que quando você tá em baixa é aquilo que quem fala, né? Você não pode escutar a sua voz. Porque você começa a acreditar que você não tem capacidade, que é muito difícil e tal. Só que essa questão de você ter um número ali, cara, fica muito mais palpável e você não fica tirando para qualquer lado, entendeu? Porque assim, quando você não tem meta no dia, cara, eu vou fazer 2, 3 entrevistas, não saiu a matrícula, amanhã eu tento de novo, né? Eu costumo fazer isso muito quando eu tô em baixa, né? E a gente também faz porque você começa a perder a confiança. Mas quando você tem uma meta, cara, não, peraí, deixa eu tentar mais um pouquinho aqui. Beleza, se você tentou até o fim, não deu, o cartão não passou, não sei o que, cara, beleza. A gente também tem dia que é venda, né? Tem dia que não vai sair, mas vai para outro dia com o mesmo pensamento. Porque quanto antes você fizer, mais tranquilo você fica. Porque quando você faz as 3, você diz, opa, peraí, consegui 3. Se eu tentar fazer mais uma para diminuir a meta final, que daí já não me gera ansiedade quando tiver nos últimos dias. Porque, cara, a pior coisa que tem é que se faltando 2, 3 dias, você tem 4, 5 matrículas para fazer. Você fica feito doido aqui, na ansiedade, você transmite para o cliente e acaba não vendendo, né? Então, E tem dando meu outra exemplo coisa aqui para também. vocês e para ficar mais claro aí para ti, Wesley. É isso aí. É mais ou menos essa métrica, tá, Patrick? Que Show, você Patrick. falou. Muito bom. Vai dar uns 5, 6, viu, Wesley? Eu acho que é mais ou menos esse caminho aí mesmo, que a gente já trabalhou com esse número com o Patrick e é mais ou menos isso aí que ele precisava. Mas vocês perceberam que, por exemplo, alguém No pode caso, perguntar, focar em 3 a 4 clientes na semana, né? isso, uns três, 4, mais ou menos isso daí por semana, você vai conseguir ganhar os seus, até Ô, mais de 5, Lucas, tá? Vai dar uns ô, Lu- 6. ô, Lucas, Show. é o Quem que tá Daniel falando? aqui, Ah, o do Braga, Braga. fala aí, Braga. Lucas, o que o pessoal tem que entender também é que às vezes o pessoal vai escrever isso, vai começar, né? Mas nas primeiras semanas vocês não vão conseguir, cara. Porque eu também não consegui nas 2 primeiras semanas. Só que depois que você alinha tudo, cara, o jogo vira de uma forma que você não consegue mais diminuir a sua régua, entendeu? Sim, Porque e é muito o lance da constância, Lucas. Às vezes você vai tentar uma semana, não vai conseguir e vai desistir, entendeu? E talvez a próxima semana é a semana que você vai entrar, vai alinhar tudo e vai começar a fazer as suas 5 por semana, entendeu? Então é muito o lance da constância, pessoal. Não queira também achar que você vai começar essa semana com essa mentalidade, já vai rachar, bater as metas de 5 que não vai. sim. Mas se você, com a constância, uma semana, não desistir. É muito isso também, né, Lucas? Porque senão a pessoa vai entender que ele vai começar hoje tentar fazer essas 5, não vai conseguir, esse cara vai desmotivar e vai parar de acreditar, entendeu? Mas se você acreditar mais uma semana até o jogo virar, cara, vai embora, que comigo foi muito isso. E ninguém falou aqui de dar um tiro muito forte. Vocês perceberam? Pô, 3 clientes na semana. Aí alguém pode até perguntar: mano, é pouco fazer 3 clientes na semana? Galera, 3 clientes na semana, se você fizer, são 6 clientes na nota, já dá os seus mais de 5 mil por mês. Muita gente aqui hoje, às vezes, não tá tirando esses 5 mil. Parece pouco, mas olha o nível de consciência que a gente tem que ter. Para ganhar 5 mil por mês, você tem que fazer uma média, para quem tem, levando em consideração os R$ 300, né, de ticket médio aí, é isso aí. 3, 4 clientes por semana que você vai fazer. Ninguém tá falando para você fazer na primeira semana já fazer 10. A gente às vezes tem essa visão, né? Pô, eu tenho que fazer muito para ganhar muito. Meu, dilui. Deixa diluído. Por que que eu faço por quinzena também? Antes eu fazia só a meta final. E aí o Jonathan me passou essa ideia da quinzena. Por quê? Por quinzena, a gente tem a possibilidade de, pô, na quinzena passada, por exemplo, eu não fui tão bem. Eu fiz 4 clientes na quinzena passada.
Nessa daqui eu já estou melhor. Então eu posso compensar o que eu não fiz na quinzena passada nessa quinzena aqui. Se eu começar bem, né? No caso, falando do meu caso, eu tô bem, eu tô numa média legal, dá para buscar aí, para fazer pelo menos mais uns 5 clientes até domingo, dá para fazer ainda. Então, a gente também tem a possibilidade do que o Braga falou, de, pô, numa semana não deu certo, bora na outra. Eu faço muito essa divisão por quinzena. A minha quinzena não foi tão boa, eu fiz 9 na quinzena passada, então nessa daqui eu vou continuar com a minha meta dos 10. Mas, se eu bater antes com antecedência, eu vou buscar fazer 11, porque aí fica certinho, equiparado. Então, o que você não fez em uma semana, você pode compensar na outra. Por isso que quando você dilui a meta, fica mais fácil. Quando tem a meta final só e você só está olhando para ela, é mais difícil de você ter como algo mais palpável. É porque a gente vai falhar e não vai ser de primeira. Poxa, quem me dera eu saísse daquela aula com o Flávio lá, na próxima semana eu tô ganhando 10 mil. Cara, eu suei para ganhar isso aí. Nossa, mas tomei tanta porrada que vocês não têm ideia. Só que o que me ajudava também é esse compromisso, de ter esse compromisso com alguém a tá me puxando, porque nas primeiras semanas, nos primeiros dias, vai ser mais difícil, porque é uma coisa que a gente não pensa. A gente não pensa nisso. Em métrica financeira, a gente não pensa, a gente só pensa em meta de estrela. Nunca ninguém tinha trago essa visão para mim antes também. O Jonathan que me trouxe essa visão mais clara do financeiro. Aí, pô, você tá aqui, não sei quanto tempo de WSP você tem. No meu caso, por exemplo, quando o Jonathan conversou comigo disso daí do financeiro, eu tinha uns 3 anos. De 3 anos, sem nem pensar nessa possibilidade do financeiro, só pensando em estrela, 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 estrela. Como é que, pô, eu vou desconstruir uma coisa de 3 anos e vou querer ver resultado já na próxima semana? Não vou, né? Então, é uma construção que a gente vai fazendo, é uma coisa que a gente vai construindo, mas também não utilize isso de muleta, tá, galera? Não pode ser uma muleta para você. Eu tô começando, então eu vou pegar mais leve. Não. O compromisso com você, ele tem que ser inegociável desde hoje. A partir desse momento que você teve acesso a essa informação, montou o seu planejamento, tá com mais clareza do que você precisa fazer, quantas matrículas, ficou claro, a partir de hoje já tem que ser inegociável isso daí para você. Não te garante que você vai conseguir na semana que vem já bater essa meta que você se comprometeu, mas tem que ser inegociável. E quando eu falo ser inegociável, é você ficar com raiva de você não conseguir fazer. O Guilherme me mandou um áudio esses dias, a gente estava conversando sobre umas métricas que a gente faz, que eu tenho acompanhado mais ele também, que eu falo que assim, tá, quantos clientes por. Isso daqui é uma reflexão para vocês fazerem também. Quantas entrevistas por dia você precisa fazer para fazer um cliente? Coloca aqui no chat, inclusive, isso daqui. Aqui. Quantas, em média, entrevista é do início, do apresentação, tem gente que fala fechamento, né? Tem gente que fala entrevista, mas quantas, em média, da apresentação até o fechamento você precisa fazer hoje, dentro da sua realidade, para fechar uma venda? Ó, Patrick 4, Roberta 3, Tayane 3, Maíra 5, 6, João 3, Jamile 3, Fábio 3, o Braga Ô, 4. Luquinhas, eu vou te interromper aqui, deixa eu só completar aqui, Luquinhas, um negócio Vai falando assim, aí, galera, enquanto isso. que às vezes pode ser que atrapalhe alguém. A gente tá falando aqui de uma meta pessoal de cada pessoa. Quando eu dei essa meta lá quando eu falei do Wesley, foi porque ele quer ganhar esse valor X. Só que a gente tem que também ver um ponto que o Braga falou que é importante, é o seu momento. Que nem o quem falou, quanto tempo você não faz um É, strike para Tayane cheio? Então você não sim. pode pegar e gerar, não. Vamos lá, eu tô de 2 semanas zerada, eu vou chegar e dizer, não, vou fazer 4 na semana. Cara, vai ser muito difícil. Só Primeiro vai te bota a frustrar, primeira né? matrícula, depois que fizer a primeira, tu pensa na segunda. Porque se você for pensar no número final, você vai gerar ansiedade e você tá querendo fazer um negócio que tu não tá fazendo há 2, 3 semanas atrás, entendeu? Tipo, sei lá, zerei semana passada. Eu quero já chegar essa semana arrepiando. Cara, tu não vai fazer. E que nem o Luquinhas falou, tipo, quando a gente começou a botar essas metas pra mim, cara, eu comecei a ser. Caramba, Luquinhas, porra, a primeira semana não foi, a segunda não foi. Esse mesmo não vai vir mais nesse negócio, não, velho. Você tem que continuar acreditando e continuar tentando, velho. Porque quando a gente decide, ainda leva um tempo para você começar a realizar, que nem o Braga falou. Então, assim, a gente tem que entender isso aqui também, galera, que assim, a meta que o Luquinhas está falando tem que ser pessoal sua. Quando eu falei lá pro Wesley, cara, se isso for de gerar ansiedade, não faz isso. Quem fala muito isso é o André, velho.
O André chega na reunião com a gente, quando ele botava a meta, e dizia assim: quantas matrículas você fez semana passada? X. Aí a pessoa dizia: vou fazer 8. Gabi uma vez falou, ele disse: não, vai diminuir sua meta, diminua. Quanto você diminua? Por quê? A gente pode botar uma meta que isso gera ansiedade, então atrapalha. Então a gente tem que se ligar também nessa questão que Sim. está atrelado, né, ao seu histórico que ele falou. Pô, cara, quantas matérias tu tá fazendo para querer fazer tantas? Quantas vezes tu não faz uma por dia? Então não bota uma meta dessa. Por quê? Você vai achar que você só vai ver o número do dinheiro, né? Isso é muito bom, isso enche os olhos da gente. Mas também, se você não se ligar na realidade que você está hoje, isso te gera ansiedade. Que eu já fiz isso, já quebrei a cara. E não só foi uma vez, foram várias. Entendeu? Então, como assim? Acho que eu sou o rei das ressurgir das baixas. Né, Luquinha? Então, assim, cara, já passei muitas vezes por isso, né? Eu achava que eu não tinha resiliência, mas eu tenho pra cacete, velho. Porque eu já fiquei 25 dias sem fazer matrícula, não sei quanto. E, cara, eu tenho filho, eu tenho obrigação. Então, assim, coloque uma meta que não vai te gerar ansiedade, né? Para que aquilo não venha te atrapalhar. Porque você pode, pô, Luquinhas fez aquilo comigo, mas não tá dando certo. Ah, isso aqui não dá certo, não, só dá certo pra ele. Tu tá entendendo? Então, assim, só se liga nisso também, galera. Tem que começar de baixo, né? É melhor começar um pouquinho de baixo, galera. É melhor. É melhor, porque não adianta você querer colocar os pés pelas mãos e aí você já se frustra de primeira e vai te falar. Aí na sua mente, o seu cérebro vai te falar: Isso aí não funciona, não. Isso aí não funciona pra você, não. Só funciona pra ele. Pô, mas você colocou uma meta que você está produzindo, você está zerado aí, já faz algumas semanas, aí você vai colocar uma meta de fazer 6 clientes por semana, você não vai conseguir. Então, é passo a passo, né? Mas voltando na linha, excelente ponto, viu, ô Patrick? Valeu pela contribuição aí. Mas voltando aqui, eu vendo o pessoal colocando aqui média de entrevista para fechar uma matrícula, né? Três, duas, três, três, três. Tá, beleza. Aí agora, vou perguntar um por um. Tayane, quantas entrevistas você fez agora? Não vou colocar uma, vou colocar na sexta-feira. Sexta-feira você fez quantas entrevistas? Até o final. Então, eu tava off porque eu tô com um problema familiar, mas aí eu tô voltando hoje. Tá Ah, bom, então, então vou então foi mal. desconsiderar. Vou te dar esse boi, tá? Vou te dar esse boi. Vou pegar o Joãozinho que eu Tá, gosto tô de fazer. café com leite, tô café com leite. Vai, fala aí, Joãozinho. Quantas entrevistas você fez na sexta-feira? Vai, fala pra mim. Lucão, anota tudo aqui os meus relatórios. Na sexta-feira eu fiz 2 entrevistas. 2 entrevistas e você precisa de quantas para fazer uma venda? Você falou? Média em 3. 3, beleza. João, 3. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui de outra pessoa. A, a Jamile. Jamile, você lembra de quantas entrevistas você fez, Jamile, na sexta? Eu não fiz entrevista na sexta, não consegui entrar. Fechou. Jamile não fez. E o Fabião? Fabião precisa de 3. Fabião fez quantas na sexta? Você lembra, Fabião? Tem anotado aí? Tá mutado o seu áudio aí. Fiz 2 entrevistas só completa. 2 entrevistas completas, beleza. Patrick, 4. Quantas entrevistas na sexta você fez, Patricão? Luquinhas, eu acho que eu fiz duas porque teve negócio lá do problema do banimento, tá ligado? Eu tava lutando ali, eu tava com medo de ligar, né? 2. Fechou. Beleza. Isso aqui não é para expor ninguém, ó. Se você sabe que você precisa de um número X, eu preciso de 3 entrevistas para fazer uma venda. Se você não fez 3 entrevistas, ninguém que trabalhou na sexta-feira. Você não trabalhou na sexta. Eu falei isso pro Guilherme, ele falou: Caramba, cara, você vai falar desse jeito assim comigo? Eu falei: eu vou falar desse jeito, porque você não trabalhou. Cara, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar também, galera. Ó, pô, você sabe o número de entrevista que você precisa para fechar uma venda. Todo mundo tem na ponta da língua. 3, 2, 4, 5, independente de quantas seja. Se você não fizer esse número de entrevista no dia, você não está trabalhando. É simples assim. Ah, Lucas, mas eu fiz 100 ligações, mas eu peguei 150 referidos. Mas você não trabalhou. A gente não é pago para referido. A gente não ganha para número de descagens. A cada 100 ligações você ganha uma comissão de R$ 400. A gente não é discador, a gente é matriculador. Então, isso também fica atrelado às métricas de vocês. Pô, você vai começar a fazer agora, por que eu tô falando isso? Porque você vai começar a fazer agora, você vai ver que não tá dando resultado no começo, não adianta você querer culpar
o acaso, alguma coisa. Você tem que olhar para si, assumir a sua responsabilidade. Poxa, eu não consegui bater a minha meta financeira essa semana. Tá, beleza. Quantas entrevistas eu fiz por dia, na média, para bater? Teve algum dia que eu bati a minha meta, o meu número de entrevistas necessário para fazer uma venda? Ou não teve? Ou teve um, teve dois. Então tá aí o resultado da explicação, tá aí a explicação do porquê você não ter tido esse resultado de você ter batido a sua meta financeira. Então, quando vocês forem começar a fazer, colocar em prática agora, esse planejamento, eu não estou chamando isso daqui para falar que vocês não estão trabalhando, não, tá? Mas é uma clareza que vocês têm que ter na mente de que a gente não pode ficar terceirizando a culpa. Pô, tá, eu coloquei a meta, eu tô fazendo a meta, não tá dando certo, não tá dando certo a meta. Lucas, não sei o que que eu tô fazendo de errado, não sei o que que eu tô olhando. Olha para os seus números. Olha para os seus números. Os números não mentem. Então, tenha tudo metrificado. Pô, se eu preciso de três, por que eu, se eu sei que eu preciso de três entrevistas para fazer uma venda, por que eu não estou fazendo três entrevistas para fazer uma venda? Se eu sei já que eu preciso, né? Ah, mas eu não controlo o número de entrevista. Eu também achava que eu não controlava. Galera, é volume. Meu, se você fez 50 ligação e fez duas entrevistas, cara, faz 80, então vou fazer a terceira, sei lá quantas. Muita gente perguntava pra mim, né? Pô, em média, quantas ligações você faz por dia? Sei lá quantas ligações eu faço por dia, eu não tô nem aí pra quantas ligações eu faço por dia. Eu sei que eu tenho que fazer três entrevistas por dia. Quantas ligações eu preciso para fazer as três, não me interessa. Se eu tiver que fazer 10, se eu tiver que fazer 150, eu vou fazer as 10 ou as 150, porque eu preciso bater as três entrevistas. Porque se eu fizer as três entrevistas, eu sei que eu vou fechar uma venda. Ah, mas não é uma ciência tão exata assim. Não é. Tem dia que você vai fechar na primeira entrevista, você já fecha uma venda. Tem dia que você vai fazer quatro e você não vai fechar nenhuma. Mas na média, você tem que ter isso setado na sua cabeça também, para ser uma coisa que vai te dar clareza da onde você está errando. Já estou prevenindo vocês, ó, de uma coisa que vai acontecer com vocês, tá? Vocês terão dificuldade de implementar isso daqui nas primeiras semanas, é normal. Mas não se vitimizem. Não coloca a culpa no terceiro, no fulano, do Beltrano. Assuma a sua responsabilidade. E olha para os seus números. Pô, a culpa é totalmente minha. Se eu não estou fazendo três, então vou experimentar fazer três. Vou experimentar pegar uma semana forte aqui, fazer três entrevistas por dia, todo dia. Você vai ver o resultado que você vai ter no final da semana, se não vai ser um resultado positivo. Fala aí, Robertinha. Bom, primeiro agradecer por esse conteúdo. Eu realmente estou buscando, depois do resort, né, me basear mais em dados, em números, e está funcionando bem comigo nesse começo de temporada, tirando totalmente do emocional e trabalhando com a razão. E, assim, uma coisa minha era volume, realmente, né? O problema normalmente é o volume, né? Mas eu tenho essa média, pensando desde o meu começo, eu coloquei aí de 3 entrevistas, né? Porque eu sou bem criteriosa para quem eu passo, para quem eu sigo, então acabo que eu também não vou com qualquer pessoa adiante. Mas eu coloquei uma meta de 5 entrevistas por semana e por dia, perdão, para poder tentar aumentar também o meu número. A questão para mim, eu quero só deixar, como você abriu esse ponto das métricas relacionadas a entrevistas, se isso pudesse ser um tema, eu não sei se aí pode ser com você mesmo, ou talvez teria que ser com o Andrinho, porque eu só vendo o Brasil. Então, talvez tenha uma diferença nessa questão de Sim. quando a pessoa atende, porque, assim, eu nunca liguei para alguém e matriculei. Nunca. É o meu sonho agora de consumo de vida é ligar e entrar para uma entrevista. Eu não sei se eu estou falhando em algum ponto nisso, já até comentei isso com o Renan, e acaba indo sempre por um agendamento. E é um agendamento bem alinhado, as pessoas me atendem. Eu tenho poucos furos, né? A Rendry me escreveu. Então, assim, eu não sei se eu estou falhando ou se é comum aqui no Brasil, porque assim, eu até falo que eu tenho um sonho de ligar para alguém, a pessoa atender, seguir ali e fluir até o final. Mas acaba que as entrevistas elas acabam sendo menores, eu tenho que fazer muito agendamento. Eu tive uma conversa no resort com a Andrine que ela falou que ela agenda uma pessoa em cima da outra. Eu Sim, também eu perdia porque lá, sei lá, eu tinha 5 agendamentos no dia, aí eu parava e agendava para o próximo. E não, ela bota um em cima do outro, porque as pessoas vão falhar com você. Então, assim, sim. eu estou aproveitando o gancho mesmo, porque eu acho que isso é um tema que me ajudaria bastante.
Show de bola. Você quis dizer que quando você faz as ligações, a matrícula que você faz, ela sempre vem majoritariamente de agendamentos, né? Só veio de agendamento. Eu faço as minhas entrevistas pelo Meeting, eu gosto de fazer chamada de vídeo. Agora adotei 100% isso, só faço pelo vídeo, eu gosto de me conecto melhor com as pessoas. E 100% foi assim. Eu nunca liguei, a pessoa atendeu e foi até o final e matriculei. Nunca consegui isso. Até acho que o dia que eu fizer vai ser uma festa, porque eu acho muito legal. E as pessoas fazem muito isso. O Renan faz muito isso, mas eu não consigo. Sim, eu acho que, olha, é o seguinte, o que que eu fazia, o que que eu faço até hoje, tá? Quando eu vou fazer um agendamento, claro, eu assento bonitinho, você já sabe como é que faz aquele assentamento, né? Mas eu gosto de agendar umas 3 pessoas no mesmo horário. Eu falava isso pro Patrick, inclusive. Eu coloco 3 pessoas no mesmo horário, porque eu sei que, na maioria das vezes, é uma ali que vai atender dessas 3. E olhe lá, né? E olhe lá. Mesmo você fazendo um agendamento legal, mesmo você fazendo a reflexão com a pessoa, se é importante e tudo mais, mesmo assim, ainda tem uma taxa de atendimento que. Então, eu entendi o que você quis dizer, porque às vezes você pega esses agendamentos e você acha que está muito já num dia, você começa a jogar para o outro, né? Só que aí o que acontece? Essas pessoas todas te dão bolo, aí no dia seguinte, aí fica nesse ciclo, né? É um ciclo meio que vicioso, né? E atrapalha o PTL, né? Porque você Sim, fica esperando um pouco por aquele agendamento. Eu vou ligando. Mas aí, vamos dizer, chega uns 5 minutinhos antes, aí eu já não ligo porque eu vou esperar, porque tem um agendamento às 15 horas. Aí eu já não ligo e espero para chegar o agendamento. Então, sim. atrapalha o meu PTL também, né? A Andrine até levantou a mão aqui. Tu quer falar, Andrine? Só para contribuir, Luquinhas, no que a Rô trouxe, eu sou o contrário. Eu acho que se eu fizer 10 clientes, um foi agendamento. Geralmente é mais para hora mesmo. Só que o que eu percebo, Rô, até pela forma com que você fala, vem muito do que o cliente quer, o que a gente quer. Se você liga com receio de que, cara, essa pessoa pode estar ocupada e eu vou marcar o melhor momento para falar com ela, você já abriu mão de você decidir e você joga para a pessoa. O que que geralmente eu faço para conseguir puxar para a hora? Principalmente no Brasil, você precisa ler o contexto. Sabe, fecha bem o seu olho, escuta tudo ao redor da pessoa. Aí você vai conseguir perceber se a pessoa tá na rua, se ela tá no trabalho, se ela consegue falar. A partir daí, você vai ser assertivo na pergunta que você vai fazer para ela. Só que em um cenário que eu percebo que tá um silêncio, que a pessoa tá falando comigo sem pressa, eu nem pergunto, eu já induzo. Você tá tranquilo para falar aí agora? Aí a pessoa, ah, não, sim, tudo bem. Aí você reforça, né? Mas não corre o risco da gente ser interrompida. A partir daí, você já segue com a pessoa. Só que se você já ligar com a cabeça de que, cara, eu tenho que agendar para a pessoa estar tranquilo comigo, a tendência é que você só encontre pessoas que não conseguem falar com você na hora. Está refletindo um pouco de insegurança da minha parte também, então, né? Medo de incomodar, entendeu? É o medo de incomodar. Mas é muito mental isso também, viu, Robertinho? É 100% Robertinha mental. Que você fala, olha a forma que você falou, ó, é o meu sonho fazer uma matrícula assim da pessoa. Você entende o nível disso daí que está na sua mente? Então, de forma inconsciente, você acaba num piloto automático. É muito louco isso, né? A matrícula, o Ricardo abordava muito isso comigo e com o Patrick, né? A gente vibra numa frequência, a gente emana a frequência que a gente. Não, você vibra a frequência, você atrai a frequência que você está emanando. Então, se você está ali no FM, né, dando exemplo de rádio, você só vai escutar o FM. Se você está no AM, você atrai essas pessoas para você. Então, às vezes você nem atrai, às vezes você até cria. No nível que você está, você pode estar até criando isso daí na sua cabeça, a pessoa ela já vai estar ocupada, você já vai ter que fazer um agendamento, você já vai ter que fazer isso, eu já vou ter que fazer aquilo, aquilo, aquilo. Então, é um trabalho também que você tem que fazer. É trabalhoso, viu, Robertinho, de fazer isso, de tirar uma crença do que a gente está acreditando também. É trabalhoso, mas é totalmente possível, né, de você fazer. Porque, poxa, foi até uma exceção, eu acho. Alguém mais aqui passa por essa situação também, de fazer matrícula só por agendamento, assim ou não? Tá vendo? Então, não é uma coisa assim, não é para ser um padrão. Você está permitindo que isso vire um padrão, já virou, na verdade, um padrão na sua cabeça.
né? Então, se você não se desfizer desse padrão aí, você vai continuar com essa dificuldade. Não, É, vou quebrar isso, vou começar já hoje a ter uma postura de preparar antecipadamente, porque assim, é desde o meu primeiro dia, desde a minha primeira matrícula até hoje, nunca foi diferente. Mas eu estou entendendo tudo. A Andrinha, enfim, já tem um raio-x meu aí, então para ela foi mais fácil até me compreender e colocar aqui, mas obrigada por trazer mais. Eu estou falando realmente tudo que eu tenho de falhas para expor mesmo para poder resolver. Então, Mas é, gratidão, obrigada. mas é muito bom você trazer isso daí. A Gabi, inclusive, ela acabou de falar que. Eu vou puxar você, Gabi, para falar com a Robertinha também. Ela faz mais bastante por agendamento também. Mas é uma coisa que você tem que quebrar, sim. É uma coisa que não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite. Olha, eu estava num nível de confiança naquelas semanas que eu estava batendo estrela atrás de estrela, que eu estava na ligação e estava chamando, e eu estava assim na minha cabeça e eu estava falando. Eu colocava até no microfone mudo para não correr o risco da pessoa me atender e ela escutar o que eu estava falando. Eu estava falando assim, ó, se você me atender e tiver cartão com dinheiro, eu vou te matricular. Se você não quiser comprar nada hoje, nem me atenda. Nem me atenda. Eu falo falando sozinho, né? Não falando para a pessoa. Isso antes da pessoa atender. Eu falando comigo mesmo, cara, se você não quiser comprar nada hoje, não me atenda porque eu vou te vender isso daqui hoje. Então é muito mental isso, né? Eu nunca, inclusive, foi muito espontâneo isso da minha parte, mas eu acho que isso me ajuda muito também, viu? De você visualizar o que você quer fazer ali com a pessoa e você externar. Isso te dá uma confiança. Para mim funcionava muito bem. Vendedor é tudo meio doido, tá, Robertinho? Não liga muito não, tá? Mas, mas para mim funcionava muito, funciona muito de eu acreditar naquela venda, né? De eu acreditar que eu vou fechar. Então, quando eu tô num nível assim de confiança até maior, eu fico desse jeito, eu falo desse, cara, não me atende. Se você não quiser gastar dinheiro hoje, não me atende, que você vai comprar de mim. Fala aí, Gabi, para complementar aqui porque a Robertinha falou. Tá. Ai, agora sim, agora sim. Eu faço mais por agendamento, mas é quando eu tô focada em agendamento. Tanto é que quando eu tava lá em Sorocaba, eu falei pra Andrine que eu era muito ruim de puxada pra hora, né? No dia seguinte eu fiz uma puxada pra hora total, mas porque eu tava focada em puxar só pra hora. Quando eu foco só em agendamento, sai 3, 4 pro mesmo horário. É mais de setar a mente pra isso. É mais mental mesmo, que foi o que vocês falaram. E Então, o ruim, Obrigada, Gabi. só para falar essa parte também, o ruim da gente focar muito no agendamento é o que vai virar depois a sua maior fraqueza. Você vai ficar sem referido. é, Porque se você agenda todo mundo, pensa, agendei 10 furou. É menos 30 de cada que você não pegou porque você não insistiu um pouco mais na hora. Mas Quando eu você pego tá, referidos, tá, Andrinha? tá vendo, não Não, é? não, eu pego referidos antes do agendamento. Isso o Aí Renan já, aí já poderia melhora, responder. né? Virou essa melhorou. chave, muito bom. Mas, cara, quando você entrar com essa mentalidade jogadora, de que o que a pessoa estiver fazendo, se for importante para ela e ela não estiver fazendo algo muito importante, ela vai parar para te ouvir, você vai começar a matricular com a pessoa no carro, a pessoa vai parar o trabalho e vai para um local para falar com você. Acontece também. Claro que caso não é caso, mas quanto menos você deixar para depois, melhor, que o nível de interesse da pessoa vai esfriando, né? Fala, Fabião. Queria fazer uma pergunta para a Andrine, pode? Claro, O Andrine, aproveitando que ela tá aí você, já. é, quando você faz agendamento, acontece, você marca mais de um no mesmo horário. Se você marca mais de um, como é que você resolve isso na prática? Não resolvo, não, é só ligo. Quem atender. Não, os dois, você tem dois clientes no mesmo horário, você liga para um, atendeu, você está fazendo o que você faz com o outro? Você passa para alguém ou depois liga e pede desculpa? Olha, eu faço assim, vamos supor, marquei 3. Suponhamos que o primeiro atendeu, dá leva, certo? Para os outros dois, eu mando assim, vamos, na mesma hora. Porque na minha cabeça, se a pessoa recebeu a mensagem, eu fui pontual, mesmo que eu tô falando com outra pessoa. Aí o que que acontece? É raro a pessoa responder. Mas caso, é muito raro isso acontecer, Fabião, dos 3 responderem. Mas caso a outra pessoa responda, aí eu falo assim, só um minuto que eu tô finalizando com outro aluno, já te retorno.
Show. Obrigado. E eu entendi também, Fabião, que você quis falar, como é que você resolve. É porque na nossa cabeça eu tinha muito isso. Eu sou um cara muito pontual com as minhas coisas e quando eu assumo um compromisso com a pessoa, eu quero cumprir com aquele horário. Eu sou desse jeito. Não sei se você é assim. Então, na minha cabeça, eu tinha que ligar para os três ali porque eu me comprometi com ele. Mas ele é bangueleiro, Fabião. Ele é bangueleiro, ele te enrolou, ele não vai te atender, entendeu? Vai ter algum ali no meio que vai te enrolar. Uma vez, sabe o que o Guilherme falou pra mim, Lucas? Uma vez o Guilherme me contou que as atendentes da Vivo ligam pra mãe dele e ela marca com todas porque ela tem vergonha de falar não. Ou seja, só Tá vendo? agenda pra poder desligar logo, entendeu? Ou É. acontece com a gente também, então a gente não pode contar. Às vezes a pessoa agenda com você, Fabião, só porque ela quer que você desligue logo, mas ela tem vergonha de falar que ela não quer, entende? Mesmo você refletindo, mesmo você falando, explicando, cara, é uma coisa, não dá para acreditar. É uma coisa, né? Mas, galera, é isso, até para não estender também. Agora já, pô, quase 1 hora e meia aqui de reunião, acho que foi bem proveitosa, né? Vocês curtiram? Eu acho que vale também a gente ter um acompanhamento aí. Na semana que vem eu vou cobrar vocês aqui se vocês fizerem essa métrica aí, viu? Se tá tudo claro, como é que tá, se tá dando certo, se não tá. Eu acho que é bom a gente fazer um acompanhamento disso daí também, porque senão, pô, você ensina a pessoa como é que ela tem a clareza, aí beleza, ela faz e ela tá tendo essa clareza. E depois, e como é que vai ficar o restante, né? Como é que tá? Claro, a liderança de vocês também pode ajudar muito. Exponham os números para vocês também da liderança. O Guilherme expõe, ele mandou para Andrini também os números lá que ele setou aqui comigo. E com certeza ela está muito em cima dele, acompanhando ele de perto. Mas é bom também a gente ter esse ambiente aqui da gente se acompanhar, né, entre blacks, para a gente compartilhar, porque às vezes o Drago, por exemplo, está passando por uma situação que a Tayane está passando, e às vezes a gente não sabe que é a mesma, e aí ele fala, e a Tayane, pô, eu estou passando por isso, aí a Mércia também, eu também estou assim, e aí a gente consegue, né, contribuir com uma coisa mais mútua, né? Porque às vezes é tudo padrão. A gente pega ali, eu já estou cansado do o Patrick, quando vai me falar, eu já sei tudo que ele vai me falar. Eu já sei tudo que ele vai me perguntar, já sei tudo. Mas por que que eu já sei tudo? Porque eu já passei por isso também, né? Então eu já tentei fazer de tudo também. Então é importante a gente, em grupo aqui, né? Todo mundo junto, a gente compartilhar essas experiências aí para um contribuir com o crescimento do outro. Acho que vai ser bacana. Fechado? É isso então, bora, PTL, prazerzão estar aqui com vocês. Na sexta-feira a professora será Andrine, vai trazer um tema especial. Aí não fala não que vai ser, faz fofoca não, tá nele, para deixar eles curiosos aí. Mas vai ser um tema bem legal, um tema muito importante para complementar, inclusive, também isso daqui que eu abordei com vocês. E sintam-se de total liberdade também, tá? Para me mandar mensagem. Eu tô por aqui para a gente ajudar. Independente, aqui a gente tem um clima mais amistoso, né? Aqui não tem clima de exército. Mesmo vocês que estão do outro lado aí, vocês podem mandar para mim também, tá? Eu gosto de vocês também. Vocês têm total liberdade aí para me puxar, o que a gente puder contribuir para o crescimento de vocês, a gente está aqui, porque eu sei o quão doloroso é ficar no Black, galera. Eu fiquei 3 anos no Black, cara, e eu não aguentava mais ficar nesse Black. Então eu quero tirar vocês daqui o quanto antes. O challenge, e no que eu puder contribuir e ajudar para vocês aí, vocês contem comigo. Tá bom? Até mais então. Vou fechar aqui essa linha. Como é que eu finalizo aqui a gravação só? Eu tenho que finalizar antes a gravação para depois finalizar a sala ou como é que é? Pode só fechar, que daí eles vão começar a salvar a gravação para você. Ah, tá. Se eu fechar direto, já fica salvo já. Já, aí vai aparecer uma tela para você, tipo, iniciando o backup da gravação. Fechado então. Vou fechar aqui e bora pro PTL. Até mais.